O artigo 281-A do Código de Trânsito, ele diz o seguinte: na notificação de autuação e no auto de infração, no AIT, quando valer como notificação de autuação, deverá constar prazo para apresentação de defesa prévia que não será inferior a 30 dias. Olha que interessante essa previsão. O auto de infração, ele vale como notificação quando o agente policial, ele imprime a segunda via, ou já tem no talão uma segunda via, entrega ao motorista e esse motorista assina o auto de infração. E se porventura o motorista ele é o proprietário do veículo multado, e se constar prazo de 30 dias no AIT, aquele auto de infração já vale como notificação, ou seja, o órgão de trânsito ele estará nesse momento dispensado de expedir a notificação via eletrônica ou via postal para que o motorista apresente a sua defesa prévia. Percebeu a ironia da questão? Se o motorista ele é abordado, ele é o dono do veículo, assinou o auto e no auto consta 30 dias para apresentar a defesa prévia, o órgão de trânsito está dispensado de expedir a notificação via eletrônica ou via postal. O motorista já tem que correr atrás de analisar o auto de infração, ver se está adequado à lei, ver se está conforme aquilo que prevê a legislação de trânsito para apresentar a sua defesa prévia. Ele não vai ser notificado. Porém, se ele receber a segunda via do auto de infração e ele não é o proprietário do veículo, ainda que ele assine, esse prazo de 30 dias não vai correr automaticamente, porque ele terá que receber uma notificação para apresentação de defesa prévia. A formalização do processo depende desses requisitos. Se o artigo 281-A ele prevê essa situação concernente ao auto de infração de trânsito, valendo como notificação, obviamente é porque o Código de Trânsito, com base, sobretudo, na Constituição Federal, no artigo 265 também do Código de Trânsito, ele está dizendo que no ato da fiscalização, sim, o agente policial ele deve entregar uma segunda via do auto para o motorista. Se ele se negar a assinar, o órgão de trânsito vai ter que expedir a notificação. Ou se ele assinou e não é o dono do veículo multado, o órgão de trânsito deverá expedir a notificação, com prazo para apresentação de defesa prévia que não pode ser inferior a 30 dias. Em outras palavras, ainda que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito estranhamente tenha silenciado a esse respeito, o Código de Trânsito, com base no artigo 281-A, ainda assim prevê esta obrigatoriedade, este dever do agente de trânsito no ato da fiscalização de entregar, de disponibilizar no ato da abordagem, não é depois não, para o motorista ter que correr atrás após uma notificação surpresa. O agente policial ele deve entregar sim uma segunda via do auto de infração de trânsito ao motorista no ato da abordagem, sob pena de violação à ampla defesa e contraditório. O direito à ampla defesa e contraditório ele decorre da Constituição Federal, artigo 5º, incisos 54 e 55. Se o cidadão ele não tem os recursos, os meios adequados para exercer dentro do processo administrativo o seu direito de se defender, de se contrapor à sua acusação, ele tenha que violar o seu direito de defesa e contraditório. Nesse sentido, o processo ele é nulo. E perceba, o auto de infração de trânsito ele é a peça mais importante porque ele dá subsídio e é ele que fundamenta a instauração do processo administrativo. E se o cidadão ele não teve acesso no ato da abordagem a cópia do auto de infração, a segunda via do auto de infração e recebeu uma notificação surpresa, ele deve colocar na defesa prévia e nos recursos subsequentes esse fato, que ele foi liberado da fiscalização sem ter recebido a cópia do auto de infração e muitas vezes, como eu recebo relatos, ele foi liberado sem ser informado de forma adequada, na forma da lei, pelo agente de trânsito que ele ia ser multado. E a forma da lei não é dizer boca a boca, é registrar o auto de infração e entregar a segunda via. Essa é a forma que a lei prevê
para que o cidadão, o motorista que está sendo multado, ele tenha plena ciência de que ele vai ter que responder um processo administrativo por quanto praticou uma infração de trânsito. E se o agente policial liberar esse motorista sem a cópia do auto de infração, porque essa é a forma correta, o processo administrativo ele é nulo.